Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos, estamos de volta. Vamos tratar agora a respeito da sociedade limitada e do MEI, microempreendedor individual, que são duas espécies societárias extremamente utilizadas no Brasil, tá? Começamos então a falar sobre a sociedade limitada, que é aquela modalidade empresarial regida lá entre os artigos 1052 a 1087 do Código Civil, onde eu tenho a união de pessoas unindo esforços comuns para angariar clientes, produzir bens e dividir aqueles lucros entre si. Pontos importantes a respeito da sociedade limitada. Bom, primeiro, a regra geral da limitação dos bens da sociedade empresária é aplicável, então significa que a partir do momento que eu tenho o registro dessa modalidade empresarial, as dívidas contraídas durante a atividade empresarial será pago tão somente com os valores previstos no seu contrato social, tá? É possível aplicar outras normas dentro aqui na sociedade limitada? Sim, é possível. O próprio código já vai nos dizer que é possível sim aplicar as normas da sociedade simples ou da lei de sociedades anônimas, tá? Desde que, claro, não contrarie as normas previstas para pessoas jurídicas, para as sociedades empresárias de responsabilidade limitada. Quais seriam os exemplos? A sociedade simples, eu não tenho a limitação do patrimônio pessoal. Eu poderia aplicar essa regra à sociedade limitada? Não. Por quê? Porque já é uma característica dessa pessoa jurídica, né, dessa sociedade limitada, eu ter a distinção entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade, da atividade empresarial, tá? A sociedade empresária, ela pode ser de capital ou de pessoas, pode ser, então, de acordo com o contrato social, que vai definir isso, ela será de pessoas quando ela tiver cláusulas expressas a respeito da entrada de novos integrantes no corpo societário. E ela será de capital quando eu não tiver nenhuma vedação para a entrada e saída de terceiros no quadro societário. A sociedade limitada, quando ela é na modalidade de pessoas, o ponto mais importante que vocês vão identificar é o affectio societatis. Essa expressão em latim significa que a minha sociedade com você, ela é intrínseca, ela está relacionada ao meu sentimento, à minha confiança que eu tenho em você e não nos seus herdeiros ou no seu cônjuge. Significa que quando é uma sociedade de pessoas, né, limitada de pessoas, eu tenho regras para sua dissolução, eu tenho regras em caso de óbito, como que será a transferência para essas cotas sociais para os membros, né, para os herdeiros. Eu tenho várias regras que são bem específicas dessa modalidade. Agora, se entra na sociedade de capital, aí já é diferente. E aí, nesse ponto, que facilita a aplicação das regras previstas para a sociedade anônima. Então, fazendo um resuminho aí de como que a gente pode ter, né, essa sociedade limitada, aqui eu trouxe para vocês, ó, sociedade limitada, ela pode ser por sociedade de pessoas ou como sociedade de capital. Quando ela for sociedade de pessoas, eu tenho a afinidade, a convicção de que aquele indivíduo que é meu sócio é o melhor sócio que eu poderia ter, que é o chamado affectio societatis. É a confiança que eu tenho na sua pessoa, na sua figura, né? E aí eu tenho o controle para entrada e saída de terceiros, entrada e saída de sócios. Ó, é tão interessante que, por exemplo, se é de pessoas, eu não posso vender as minhas cotas sociais para qualquer estranho. Primeiro eu tenho que oferecer para os demais membros da sociedade, para só então, caso eles não queiram, oferecer para terceiros, tá? E se for de capital, ela não terá a aplicação do affectio societatis e
a entrada de terceiros é liberada. Então pode entrar aí quantos terceiros tiverem interesse em participar aí dessa modalidade empresarial. A sociedade empresarial limitada pode ser utilizada como nome empresarial, firma ou denominação, além das possibilidades de ser utilizada, né, o nome dessa atividade empresarial ser só pelo CNPJ do empresário. É o que dispõe aí a Lei 14.125 de 2021, lá no artigo 35A. No caso da utilização de firma, sempre vai ter que ter a expressão limitada no final, é obrigatório, tá? É requisito de validade. No caso da utilização de denominação, tem que constar a terminação limitada ou abreviatura, também é um requisito. E a falta dessa terminologia limitada ou da abreviatura, ela é uma razão para ensejar a nulidade do registro dessa sociedade empresária, tá? E pode trazer a responsabilização dos sócios e administradores perante terceiros. O capital social pode ser constituído tanto em bens como em dinheiro, ou seja, somente em bens e dinheiro. Poderia ser como na sociedade simples, a integralização, a pessoa ser sócia somente com a força de trabalho? Não. Na sociedade limitada, isso não é permitido, tá? Na verdade, quando a gente tem aí a participação do membro só com a força de trabalho, essa é a exceção, essa não é a regra. Porque na maioria dos tipos societários, eu não posso ser membro de uma sociedade empresária só com o meu esforço, com o meu trabalho. Eu preciso investir em bens ou físico, né, bens móveis, imóveis ou com dinheiro em espécie. Mas de alguma forma eu devo integralizar essa quantia que eu invisto na empresa no quadro societário, no contrato social, tá? Na sociedade limitada é proibido a entrada de ingressos de sócios que não contribuam com recursos. Em relação à cessão das cotas, como eu disse a vocês, se for omisso no contrato social, os sócios podem livremente ceder as suas cotas. Mas a cessão só produzirá efeito perante a sociedade e a terceiros após a averbação desse contrato social. Isso significa, gente, que vejam bem, eu vendi as minhas cotas sociais para você, aluno, e não levei a registro no cartório, no registro do órgão competente, ou no cartório ou no títulos e documentos. Significa que enquanto esse cartório não for levado a registro, eu não dei publicidade a terceiros que o quadro societário dessa sociedade empresária teve alteração e que aquelas pessoas que estão contratando, eles confiam na minha pessoa e não em você. Então, eu respondo pelas obrigações constantes e realizadas durante o período que meu nome está naquele contrato social, tá? Na sociedade limitada tem aí essa questão que mesmo durante a sessão o sócio ele responde ainda por um período a respeito das dívidas trabalhistas, das dívidas tributárias. Os sócios, isso significa assim, que eu vendi as minhas cotas para você, acabei de sair do quadro societário, registrei tudo certinho. Eu tenho uma dívida trabalhista e uma dívida tributária que é anterior à minha saída da sociedade. É justo eu não responder por essa dívida? Não, não é. Então o código já vai deixar expresso que nessas ocasiões eu continuo respondendo por 2 a 3 anos, a depender do regramento ou de qual tipo de dívida tá? Lá na CLT, tá lá no artigo 10A, falando aí a respeito que o ex-sócio responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração contratual decorrente da modificação do contrato. Porque isso era muito comum. O que as pessoas faziam? Eu vou ter lá um empresário que eu não cuidei de nenhum direito trabalhista, nunca paguei os impostos, recolhi tudo errado, tá? Então, eu quero mandá-lo embora. Mas antes de mandá-lo embora,
já sabendo que ele vai entrar com uma ação trabalhista, já prevendo, né? Eu tiro essa sociedade empresária do meu nome e coloco em nome de um laranja. A responsabilidade por esse funcionário não sai, eu não me torno imune de pagar os impostos devidos a esse funcionário só porque eu não estou mais no contrato social. Eu continuo por um determinado período corresponsável pelo pagamento dessas verbas trabalhistas, tá? Aí vem uma pergunta, tá? E se, por exemplo, ficar constatado, né, numa ação, essas dívidas da empresa, e aí, porventura, quiserem penhorar as cotas sociais ou penhorar algum bem da empresa, é possível? Sim, é possível. E o STJ já bateu o martelo dizendo que sim, é possível em qualquer situação. Mas os sócios têm a preferência na arrematação das cotas sociais dessa empresa. E por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que na sociedade limitada nós temos o affect societatis. Então, primeiro eu ofereço para os sócios na arrematação. Se os sócios não tiverem interesse, qualquer um outro pode, assim, adquirir essas cotas sociais. As decisões de uma sociedade limitada são tomadas por assembleias ou reuniões. Nunca é de forma unilateral, tá? Então, todos os membros têm que ter conhecimento das decisões que são tomadas durante a administração dessa sociedade empresária. A administração, ela não precisa ser exercida pelos sócios, pode ser exercida por um terceiro, devidamente constituído para esse ato, para essa finalidade, e deve ter a sua averbação ou comunicação dessa administração no contrato social, para que terceiros que venham a contrair obrigações com essa atividade empresária saibam quem é o administrador, qual a sua função e qual a sua responsabilidade perante esses atos, tá? A exclusão de sócio é possível? É possível um sócio ser excluído da própria sociedade empresária? Poxa, eu fundei a empresa, eu chamei vocês para entrarem nessa empresa e agora vocês querem me excluir dessa atividade empresarial? Isso é possível? Sim. Em algumas situações é possível sim. E quais são essas situações? Bom, se houver previsão contratual, prevendo essa possibilidade e deixando claro quais são as possibilidades, né? Se houver concordância com a maioria dos sócios, representativamente aí mais da metade dos membros da sociedade empresária, e desde que seja dada a oportunidade ao sócio que será excluído dessa sociedade o direito de se defender, respeitando aí o princípio legal constitucional aí, né, da ampla defesa. E em quais situações isso pode ocorrer? Quando o sócio que sofrer esse processo administrativo dos demais sócios, ele praticar algum ato contra a própria sociedade. Ou porque ele fraudou, ou porque ele burlou alguma norma que venha prejudicar a sociedade, enfim. Porque de alguma forma ele agiu em desacordo com o interesse de todos naquela sociedade empresária, tá? Se a exclusão for extrajudicial, ainda restará à sociedade entrar com a exclusão judicial, quando houver uma justa causa. Então, fiz aí o processo administrativo, não consegui fazer essa exclusão, não estou conformada, então vou entrar na via judicial, provar essa justa causa e requerer aí que o juiz decida se é o caso de uma expulsão ou não. E por que o código traz essa possibilidade? Porque imagine vocês, o cara ele tá lá na sociedade empresária, ele conhece todo mundo. De repente ele vai lá, conversa com um, conversa com outro, faz o meio de campo e algumas pessoas, ou pelo menos ele vai ter a maioria a favor dele e ele não vai ser expulso mesmo praticando algo muito grave contra a administração dessa empresa. Ou porque ele furtou alguma coisa, ou porque ele sonegou alguma coisa, né? Praticou contra atos atentatórios aí à própria empresa. Então, supondo que ele consiga convencer
a maioria desses membros de que não é o caso de expulsão, ele consiga uma justificativa plausível a essas pessoas. Os sócios que não estiverem de acordo e mesmo assim quiserem a expulsão dele, pode sim, não satisfeito com a decisão administrativa, requerer em juízo para que um juiz decida se é o caso ou não da expulsão desse membro. Vamos falar também a respeito aí da MEI, que é a microempresa e empresa de pequeno porte. Gente, essa empresa, ela é muito utilizada no Brasil. E por quê? Porque ela é muito fácil de abrir, né? Hoje eu consigo entrar no site do governo federal e abrir um MEI para mim. Vou ter um CNPJ, vou ter facilitação na tributação, vou ter isenções, né, de impostos, vou poder contratar funcionário com o meu CNPJ, vou ter facilitação em financiamento bancário. Então, tem essas vantagens para o microempreendedor e o empresário de pequeno porte. O que vocês têm que saber? Bom, primeiro, a criação do MEI, ela tem previsão lá pela Lei Complementar 123 de 2006. Ela que vai reger aí, dispor sobre todo o regramento da MEI. Então, inclusive, quando vocês forem realizar as atividades, recomendo que vocês acessem essa lei lá no site do Planalto para vocês lerem, né, quais são as peculiaridades desse tipo societário. O MEI tem a facilitação no âmbito das obrigações trabalhistas e previdenciárias, ele tem uma contribuição menor. O MEI tem facilitação no acesso ao crédito, tá, em questões bancárias. Ele tem facilitação à tecnologia, ao associativo e às regras de inclusão ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes. E, na verdade, gente, se eu falo todos esses benefícios e o MEI tivesse ainda a responsabilidade limitada, concorda que todo mundo ia querer ser MEI? Não ia ter um filho de meu Deus sendo sociedade limitada. Concorda? Por quê? Porque seria bom demais. A pessoa tem a limitação do seu... Teria, né? Nessa ideia hipotética. A limitação do seu patrimônio pessoal. Todos esses benefícios que eu acabei de falar para os senhores. Seria a empresa dos sonhos, que todo mundo quer. Só que não é assim, tá? Então, para a gente voltar para a realidade, eu digo para vocês que o MEI, embora tenha todas essas vantagens, ele nada mais é que uma pessoa física exercendo a atividade empresarial. Por essa razão, ele não tem limitação do patrimônio pessoal na responsabilidade dos atos praticados pela sua atividade empresarial, tá? Coloquei aqui para vocês algumas informações que vocês conseguem no site do governo, indo lá no link Empresas e Negócios. Tem uma série de benefícios do próprio Estado que, se a pessoa adotar por ter o MEI, ela não recebe, como seguro-desemprego, alguns auxílios, sabe? Então, antes de abrir um MEI, é importante a pessoa acessar, você como administrador, acesse e oriente adequadamente seu cliente para ele não perder algum benefício assistencial do Estado e depois vir reclamar com você, né? Então, esse microempreendedor, ele pode atuar com auxílio máximo de um empregado ou empregada e vai receber aí um salário mínimo. Não lhe é permitido ser titular ou administrador de uma outra empresa. Porque senão, imagina, o cara teria lá 10 empresas MEI, né? Aí ele teria 10 funcionários para trabalhar numa única empresa, ele estaria burlando o fisco, né? Então, é uma forma de evitar que fraudes aconteçam. No Brasil, o enquadramento é facultativo, tá? Então, a pessoa ela pode pedir esse enquadramento a hora que ela quiser, pode ser feito até pela internet. Bom, por hora é isso que nós temos para falar. Retornaremos na próxima unidade trazendo ainda mais informações específicas a respeito do registro. Até breve!